diferentes, né? Porque dentro de um mesmo país, que foi criada essa fronteira depois, tinham povos diferentes, os povos originários de África, né? Como que eles iam se comunicar? Eles também foram aprendendo Tupi-Guarani para poder se comunicar. Então, com essa dominação do Tupi-Guarani, o que acontece, né? A coroa portuguesa, ela cria lá a lei, né, do Grão-Pará, que vem para cá falando o seguinte, né? Vamos dar liberdade aos indígenas, né? Que na verdade, não é, inclusive tem que ler a contrapelo esse livro, né? Porque ele fala com essas palavras. Não é uma liberdade que é dada, né? Ali a coroa portuguesa percebe o seguinte: a gente não pode nem escravizar essas pessoas porque a gente precisa dizimar elas mesmo. A gente precisa extinguir os povos indígenas mesmo. Eles vão ser proibidos de falar o idioma deles e a gente não vai registrar nada. A gente não vai ter contato com essas pessoas, né? Então, a gente tem aí um período de 1757, 1759 para cá, que tentam nos matar, mas nós estamos aqui hoje, ocupando a São Caetano. E aí eu acho que a reflexão que eu posso deixar é como dentro dessa casa, né, que é tão importante para um município, da Câmara de Vereadores, que eu acho que hoje nós temos presente somente um mandato coletivo das mulheres por mais direito, ou eu estou enganada? Né? Para mim, isso já é preocupante, entende? Porque eu quero saber como que a gente consegue reverter essa situação nesse território de Jucusul, para que a Lei 11.645, que obriga que nas escolas tenham o ensino das culturas indígenas e afrodiaspóricas e africanas, como que a gente faz para que o município saiba o que aconteceu aqui nesse território? Que em 1596 a gente tem registro datado, a gente tem documento, tá? Existe um documento com o nome dessas pessoas indígenas que foram escravizadas aqui. E que a gente tem um cemitério indígena em São Caetano, e que a estrada de Piabiru passa em São Caetano. Tem tanta coisa importante aqui nessa cidade que é a menor do ABC. Imagina as outras, né, que tem um território maior. Então, eu acho que essa reflexão fica para essa fronteira que foi criada municipal, como que a gente consegue, através de uma lei que já existe, que também já foi muita batalha, como que a gente consegue reverter esse marco temporal fictício dos italianos em São Caetano. Acho que é isso. Muito obrigada, parentes, por a gente estar aqui, ao mandato coletivo, a parente Paula. E, eu acho que é isso, gente. É isso aí. Bom, vou chamar aqui o Ludwig, que assim como eu, né, é um indígena originário não de um povo indígena brasileiro, mas Mapuche. Muito obrigada. Boa noite a todas, a todos. Boa noite, parentes, as governos aqui. Faço parte também do maravilhoso movimento multiétnico Nandempa em todo Caguaçu, Piratininga, Enxeta Tipidem, Alunafiquem Lupi, Enxeta Timbama, Aso, Awen Moquim, Warmapu, Badias, Isitati, Newen, Antum, Malay. Essa língua é a língua mapuzungu, ou mapudungu, que é a língua dos povos mapuche, dos atuais territórios do sul, do Cone Sul, de Abiyaiara, ou da América do Sul, como vocês referiram. A luta dos povos indígenas, dos povos originários que perduraram o Brasil, em nada se diferencia com as lutas territoriais dos outros povos em todo o continente. E aqui eu vou ser bem explícito para dizer que atualmente no território de Boimapo, que vocês conhecem como Argentina, está havendo um grande levantamento indígena, um grande levante indígena, que inclusive está, digamos, contagiando o resto dos
movimentos que estão havendo aqui, principalmente aqui na América do Sul, e que também esse grande levante, tanto no Equador, na Argentina, no Peru, as lutas também no Chile e em outros estados, nações, elas estão muito bem afinadas no sentido do que nós, como povos originários, em toda a Guiana queremos. E digo, nós queremos reparação histórica, nós queremos restituição territorial, justiça territorial, e dentro desse território, a recomposição das comunidades com suas formas de ser e de estar no mundo. Bem como colocou a parente aqui, que falou sobre nações, o parente Lídio, existem muitas e muitas nações aqui no Brasil e em todo o continente no que vai, desde o Alasca até os confins da Patagônia. São nações que sempre viveram em paz com suas ancestralidades, com suas espiritualidades, e a cada qual, na sua materialidade, vivendo, existindo, coabitando e principalmente respeitando a natureza que está dentro de cada um de vocês, que está com cada um de nós, e nós também estamos nele. Quer dizer que hoje aqui no Brasil se discute a questão do marco temporal, sem perceber que atrás de tudo isso, o que está em jogo é a vida não apenas dos povos indígenas, senão também a vida de todos os seres humanos e não humanos também. E para que nós possamos fazer dessa luta uma luta onde as pessoas possam vir agregar também seus conhecimentos, nós temos que fazer algo que eu também trago muito à baila, que o parente Tito também sabe, além da questão do Estado plurinacional, devido às diferentes nações que há dentro dos Estados, nações que foram criadas desde o século XIX em adiante, algo que nós chamamos de descolonização, que vai além das próprias instituições, que também tem a ver com cada um de nós. Porque ainda nós temos resquícios da história da colonização, tal qual se deu desde 12 de outubro de 1492, e na qual o dia 22 de abril de 1500 não foi mais senão um processo que já estava, digamos assim, adjunto com o processo inicial da colonização das Américas, que ainda não se chamava América e nem sequer ainda Novo Mundo. Precisaram chamar eles para chamar de Novo Mundo. Logo passou a ser as Índias Ocidentais, logo passou a ser América, ou Américas, as três Américas. Então, um marco temporal aqui no Brasil, essa luta aqui, a luta dos povos, a luta da Parenta Silva, que não de hoje, a luta de cada um de nós, a luta de vocês tem a ver com a luta para a preservação das condições necessárias para a reprodução da vida, inclusive para as nossas vidas. E para chegarmos a isso, nós precisamos ter muita atenção, muita reflexão naquilo que eu acabei de dizer sobre os modos de ser e de estar no mundo, para ajudarmos nesse processo de descolonização que cada um de nós temos de fazer, todos temos de fazer. Uma sociedade precisa fazer, inclusive os governantes, aqueles que estão nos poderes locais, quanto também nos grandes poderes federais, no caso do Brasil. Então, hoje é um dia muito especial, eu agradeço muito esse espaço para estar querida aqui, que é o parente quente, né, descendente, eles falam Hayaya, que significa alegria, alegria de viver, alegria de estar. E a Oeticatu, Parenta Silva, é uma maravilhosa pessoa que já levamos muitos anos aqui nessa construção e que hoje estou muito contente de saber que o Nhandê vai ter como movimento multiétnico, tem espaço, tem voz, tem consideração e mais. Muita alegria, mas também muita luta com o apoio de cada uma de vocês. E levem essa voz, levem essas mensagens lá para os seus lares, com seus amigos, com os colegas de trabalho, falem sobre isso, porque isso aqui é de todos, não é somente do valor indígena.
vida de vocês, de todas as pessoas com as quais vocês convivem nos seus dias a dias. Muito obrigado ao Etecatu Chantumai. Boa noite a todas e todos e todos. Estou nervosa. Gente, se eu já fico nervosa com o microfone, imagina que esse negócio. Meu nome é Sara. Vou começar com uma poesia para vocês, mas que também é para mim, que vem reverberando na minha cabeça. Mães velhas, Araci, Iraci, Iaci e Jaci. Houve um tempo em que as mulheres pariam de cócoras e criavam seus filhos na grande tala, maternadas primeiramente pelas mães dos rios. A mulher que amamenta é nutrida pelos cantos de ninadas anciões, pois cuidado é uma tecnologia coletiva. Toda a aldeia é responsável pelas genitoras e crias. Uma memória corrompida pela colonização. Tentaram nos enterrar, mas esqueceram que a terra é a mãe das mães, o maior banco de memórias e conexões da teia da vida. No subterrâneo da psique coletiva, no solo das mulheres recém-paridas, mães velhas aparecem vestidas de palha, musgos, raízes e longos cabelos de rios, tecendo as teias ancestrais para te contar. É uma encruzilhada, criança, com 3 caminhos, presta atenção. Na direita, vais colocar o véu da fuga, correr do luto e te embriagar nos ansiolíticos sociais, que eles inventaram para te domesticar, correndo desesperadamente atrás da mulher que fostes e que não voltarás a ser. No caminho da esquerda, vais colocar o véu da boa mãe para seres aceita, como uma boa cria do patriarcado, que te acorrenta e te levará para a escravidão. Atenção! Na sua frente o caminho do meio, onde está o purpuério. Vais te acolher, lamber as feridas e renascer das cinzas de quem um dia fostes. Vais aprender a andar no escuro com a vela da intuição, sem nenhum véu, de mãos dadas com a mulher selvagem que coexiste em ti, acolhendo-se primeiramente, maternando-se, e então nutrindo os caminhos que teus descendentes irão pisar. A poética única disto tudo está em ser o belo quando se é dor, ser a velocidade quando se é a doçura, e ser a força quando se é a leveza. Confia, jamais estarás sozinha. A força das tuas ancestrais resiste na memória. Somos nós as velhas mães que tecemos a teia que conecta as relações. E as 3 saíram rindo, depois gargalhando, como quem tinha contado uma piada com gosto de café e tabaco. Aquelas que só as velhas sabem. Isso é um trecho do conto Memórias da Grande Samaumeira. Desde quando eu li esse texto há bastante tempo, eu senti muito ao ler ele. E aí, quando eu conheço Sua Acolhida pelo Nhandé Vaité, ele passa a fazer muito sentido para mim, né? Então, eu sou Sara, eu sou do Piauí, né? Ali do que chamamos Nordeste, com fronteira do Ceará, né? Que é da onde minha avó vem, de um território que nunca nomeamos como indígena ou quilombola, mas que sempre foi uma terra que só morou família, e quem era o prefeito, os vereadores, os médicos, enfim, toda essa estrutura que o Estado contém, era minha avó e minhas tias-avós, onde ainda hoje vivem. E recentemente, pasmem, foi que eu descobri que lá não existe nome, é só 1 quilômetro da BR. A gente está ali na fronteira do Ceará com o Piauí. E aí é através disso que eu venho buscando, né, essa pesquisa também, mas esse encontro e essa conexão com minhas anciãs, né? Dizer que hoje no Piauí, né, um estado com 224 cidades, onde tem só uma terra reconhecida como terra indígena,
e que em 2017, em 2010, o censo dizia que tinha pouco mais de 2 mil indígenas, agora se autodeclaram mais de 7 mil indígenas, né? E o Ceará, enquanto um dos estados que foi ali considerado o primeiro estado do Brasil, a coroa, né, considerou o primeiro estado do Brasil a ser livre de indígenas, hoje conta aí no censo com mais de 56 mil indígenas, né, de 2010 para cá praticamente triplicou. E é isso para dizer que esse processo, né, que o Gigi fala, e que Silvia fala, que Gabriela traz, e que todos nós estamos lutando para dizer, né, que Pindorama é território indígena, território ancestral, há esse levante, né, de busca por as suas raízes, e de briga e por demarcação do seu território, e por passar a nomear-se, né, por passar a recuperar quem se é. Essa semana está acontecendo um seminário sobre etnocídio no YouTube da TV Imbuiá, e ontem um dos palestrantes falou assim, que no período da concedida liberdade aos indígenas escravizados, se criou uma ideia de que era necessário destruir o índio, mas manter-se o corpo do homem e da mulher vivos, né, para que eles pudessem alimentar esse sistema. E assim foi feito, né? A gente tem esses corpos vivos, né, transitando por essa sociedade, mas que sua pertença étnica foi extremamente massacrada. E aí o movimento Comunidade Vaité faz total diferença neste acolhimento e nessa construção dessa perspectiva, né, de um futuro ancestral e de uma luta por essa constante colonização das nossas mentes, dos nossos territórios. Por hora é isso. Agradeço ao movimento, às Mulheres por Mais Direito, né, que tem contribuído muito com a luta dos movimentos sociais, né, no ABC. Sempre estão aí nas trincheiras, abrindo esse espaço, e da importância da gente estar nessa casa, né, de leis, hoje, pela primeira vez, mas que tenhamos diversas outras vezes, que estejamos nos gabinetes dos vereadores para pensar os projetos de lei, para pensar o cadastro único, como estávamos pensando há 2 semanas atrás lá com o vereador em Mauá, e que se acheguem mais e mais e mais e mais parentes do Anhandé Vaité. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram. E estão convidados ao dia 9, no Parque da Juventude, lá em Mauá, para o nosso evento Primavera Indígena, onde a gente vai passar um dia lá conversando sobre arte, política, sobre um monte de coisa. Apareçam lá. Obrigada. Sempre, cada voz, cada relato que esteve aqui hoje, nesses microfones, foram muito, assim, engrandeceu muito a alma, né? Cada vez, assim, me deu parece que o coração estava meio grande dentro do peito. E eu fiquei pensando numa coisa, né? Às vezes a gente está falando sobre autodeclaração, autoidentificação, e é sempre importante pontuar e deixar muito claro que essa não é uma questão individual, não é uma questão de o que eu me sinto ou o que eu quero ter como identidade, né? Toda essa questão ela é coletiva. Quando você se reconhece, a Dorita estava falando sobre a terra que não tem nome, você vê como que é o jogo do poder, né, o jogo do poder político, né, político-geográfico, político-social, que é o de silenciar, o de não nomear, o de apagar o nome, apagar a identificação, e essa
de forma nenhuma é uma coisa individual, né? Só que ela atinge individualidades, atinge indivíduos para destruir o coletivo mesmo, né? Eu fico pensando quando eu era criança e o meu pai usava uma palavra quechua para me chamar de princesa, para chamar minha mãe de princesa, que é Nhusta. Se ele falasse isso na frente dos meus coleguinhas, eu morria de vergonha, porque quem sabia o que era isso? Eu achava que bonito ou legal eram meus amiguinhos que tinham parentes italianos, europeus, e aquilo que era legal. Inclusive nas escolas, quando se falava de ascendência, se falava de ascendência europeia, de sobrenomes europeus e aquilo que era legal. Né? Não era nem legal ser descendente de indígena e nem Silva, Santos, né? Legal era ter um sobrenome europeu ou ter uma nona ou uma batiã, né? Ou sei lá, mas você ser chamada por uma palavra quechua, eu tinha vergonha. Né? Eu tinha vergonha. Se falasse assim, traz alguma coisa da tua família, e se minha mãe me desse um alaio para levar, né? Que é aquele tecido indígena, boliviano, eu não queria levar. Então, esse afastamento, né? A gente não pode esquecer, inclusive, é um afastamento que acontece dentro, né, de cada povo. Existe muito racismo na Bolívia em relação até mesmo a você ser indígena. Existe um preconceito deles com eles mesmos, né? Inclusive, quando o Evo Morales se elegeu lá, eu ouvi da minha própria família, né, uma questão meio, foi aquele índio lá. Então, assim, e aí ela estava falando da pesquisa dela, de procurar, desde a Feira Indígena do ano passado, eu estou procurando, mas dentro da minha própria família não está sendo muito fácil, né, porque muito parte da minha família daqui do Brasil, boliviana do Brasil, não quis mais esse contato, não tem essa apropriação, ela se silenciou, né? Até porque a gente sabe o jeito que muitos bolivianos chegam aqui no Brasil, né? De cabeça baixa, e continuam de cabeça baixa, né? Ainda bem que a gente tem outras manifestações culturais e que levantam um pouco a cabeça do povo, né? Então eu tenho ido, né, por exemplo, na Feira da Canduta, que a gente vê lá os bolivianos e a gente entra em contato e fala, olha que a gente respira um pouco mais e fala assim, estamos vendo o boliviano levantar a cabeça aqui e se reconhecer e falar de si mesmo. Isso é uma questão coletiva, principalmente quando a gente vai se levantar como luta, né? Porque realmente quem está de cabeça baixa, silenciado e apagado não tem força para se levantar como luta em coletivo. Bom, então quero agradecer demais por vocês, por todos que estão aqui. Queria perguntar se alguém quer dizer mais alguma coisa, se alguém quer usar o microfone, usar a tribuna, tá livre. Querem? Façam fila, gente. Então eu queria dizer para vocês usarem as suas redes sociais e colocarem a hashtag Marco Temporal Não. Nossa história não começa em 1988. Nhandé Moguetá, Nhanhim, Ará, 1988, Piquá. Então é isso. Estamos aqui, somos as raízes e queremos os nossos direitos, porque os nossos direitos vão possibilitar a vida. Então, quem puder colaborar e subir a hashtag para a gente fazer essa voz ecoar, a gente agradece do fundo da alma ao Eité Catu. E eu que não me apresentei.